Viva! Damos agora início a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode também ser ouvida a qualquer altura em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de concertação social, de salários, de fiscalidade, de migrações e de crescimento económico. O nosso convidado é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, onde foi da direção da Associação de Estudantes, uma altura presidida pelo ex-ministro Mariano Gago. Por essa altura, também no técnico, como é conhecida a instituição, andava António Guterres. Em termos profissionais, fez parte da sua carreira em multinacionais, o que lhe terá dado a experiência que hoje aplica na relação com o tecido empresarial português. Tem mundo, como se costuma dizer, prova disso o gosto que lhe apontam por viajar, coisa que faz todos os anos e, se possível, para destinos diferentes. Amante de jazz, não se sabe se é música ou o mar, que ouve quase todos os dias quando passeia a sua cadela na praia. Adiante daremos, aliás, um exemplo do seu gosto musical. É presidente da CCP, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, desde 2010. A CCP integra mais de uma centena de entidades associativas, representando um universo em torno das 200 mil empresas. João Vieira Lopes é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença do nosso convidado e começo por perguntar se acredita que com este governo de direita os patrões terão mais possibilidade de ver acolhidas as suas propostas? Bom, a nossa experiência tem demonstrado que, independentemente das orientações políticas, o que é importante é os objetivos que as pessoas têm enfim, de levar para a frente os projetos e a capacidade que têm de os executar. Porque em Portugal todos temos boas ideias. Naturalmente que, da nossa parte, um governo que defende a iniciativa privada e que considera que a economia, para funcionar, o seu motor são as empresas privadas, para nós cria-nos sempre boas expectativas. De qualquer forma, na primeira reunião da Concertação Social, o Primeiro-Ministro já disse que está disponível para cumprir o acordo de rendimentos que foi, aliás, assinado com o anterior governo, mas também abriu a porta à introdução de novas medidas. O que eu gostava de lhe perguntar é preciso mesmo mudar alguma coisa ou não? Bom, os acordos feitos com o governo anterior, quer o acordo base, quer depois as suas alterações feitas no ano seguinte. Já tinha uma previsão de revisão anual ou de acerto anual? Exato. Sim, mas tinham um conjunto de medidas que nós consideramos positivas para as empresas. O objetivo principal de uma confederação empresarial é defender os interesses das empresas dos setores que representam. No entanto, nós sempre consideramos que esses acordos eram insuficientes na área da competitividade e da fiscalidade para as empresas. Sob esse ponto de vista, tem todo o sentido, neste momento, alargarmos o âmbito das áreas em que podemos trabalhar para fazer um novo acordo de concertação social. Quer dar-nos alguns exemplos concretos, só para nós termos, e quem nos ouve, obviamente, mais do que nós, ter a noção mais concreta do que é que... Sim, há duas áreas para nós que têm relevo. Primeiro, há necessidade de repensar o que é que vamos fazer em termos da segurança social, de modo a garantir a sua sustentabilidade e ver se, neste contexto, é possível aliviar a carga que incide neste momento, quer sobre as empresas, quer sobre os trabalhadores, em termos, enfim, de custos, a chamada TSU, Taxa Social Única. Portanto, há aqui todo um trabalho a fazer. Já lá iremos também para conhecer um bocadinho melhor as vossas propostas. Quais são os métodos de financiamento, etc. Isso é uma área que nos parece bastante relevante. Outra área também é que temos que encontrar fórmulas que permitam responder à atual situação de falta de mão de obra, nomeadamente que condições em termos, por um lado, de legislação de trabalho e, por outro lado, em termos de organização do próprio tempo de trabalho, enfim, serão necessárias para conseguirmos responder a esta situação, independentemente de todos sabemos que uma parte significativa tem que ser compensada através da imigração.
Antes de falarmos da imigração, gostávamos de começar pelos salários. Já criticou o aumento do salário mínimo para 1.000 euros até 2028, está previsto no programa da AD. Acha muito, em 4 anos, este aumento? Bom, nós não criticámos esse valor em si. A CCP sempre resistiu muito a fixar por via administrativa valores salariais, nomeadamente o salário mínimo. Para nós, o que é relevante é que o salário mínimo tem que evoluir consoante evoluem os indicadores económicos, nomeadamente a produtividade, a inflação e o crescimento da economia. Se não for feito assim, e como já várias vezes na história tem sucedido, o que acontece é que claramente o salário mínimo é imposto, arrasta um conjunto de valores salariais daquelas categorias profissionais que lhe estão próximo, mas depois não tem um efeito global. E o que acontece é que é o que tem sucedido com alguma frequência, é que o salário mínimo aproxima-se do salário médio ou da mediana dos salários. E isso não é saudável para as empresas, em particular às empresas de pequena e média dimensão, porque nós temos de facto um tecido empresarial muito atomizado e que tem muitas vezes dificuldade em acompanhar. É nessa ótica é que nós não queremos discutir os valores em abstrato para muitos anos. Nós preferimos anualmente ir ajustando em função destes indicadores económicos, ou seja, a partir de setembro, outubro, ver como é que o ano está a decorrer e então aí fixar para o ano seguinte. Nessa lógica, em função da evolução dos indicadores, até pode ir além dos 1.000 euros. Pode ir antes de 2028. Não há qualquer preconceito, inclusivamente porque é evidente que as empresas, o facto dos salários serem baixos também cria algumas dificuldades, reduz, por exemplo, o mercado interno e grande parte do nosso tecido empresarial vive do mercado interno, independentemente da evolução positiva e que é uma estratégia tem sido levada à prática e que nós concordamos, a devolução das exportações. Mas, quer queiramos, quer não, grande parte do nosso tecido empresarial vive do mercado interno. Um dos indicadores que falou é o crescimento. Acredita nas previsões de crescimento do Governo, de chegar a 3,4% em 4 anos? Essas previsões, têm duas vertentes. Por um lado, nós, CCP, sempre defendemos que para convergirmos realmente, quer dizer, com a Europa, Portugal tem que crescer a um nível entre 3% e 4%. Não vale a pena termos ilusões que com crescimentos de 1, qualquer coisa por cento podemos convergir efetivamente, quer dizer, com a Europa. Mas isso é o ideal. Isto é uma questão. Portanto, esse objetivo, marcar um objetivo desses, não está mal. Agora, os meios para lá chegar é que estamos na expectativa de ver o que é que o Governo, neste momento, em termos de políticas públicas, define que possam levar-nos exatamente a isso. Aliás, o Governo, sob esse ponto de vista, fez um certo compromisso eleitoral de fazer um choque fiscal. Essa, por exemplo, é uma das áreas que nos preocupa bastante e sobre a qual temos ideias bastante definidas. Ou seja, acredita neste crescimento, mas tem que ser criadas as condições para que ele aconteça, é o que nos está a dizer. Claramente. Muito bem. Depois da restauração da agricultura e da ação social, voltando ainda a olhar para os salários, o comércio paga o salário médio mais baixo do país, não estou em erro, em 2022 rondava os 1.280 euros, já com prémios, já com subsídios, já com horas extra, segundo dados do próprio Governo. Sente-se confortável com estes valores enquanto representante deste setor? Bom, nós, como eu já referi, como empresários em termos do comércio, evidentemente que gostaríamos de poder pagar mais e gostaríamos, inclusivamente, que os portugueses em geral ganhassem mais, porque para nós a subida dos salários é positiva. Agora, também sabemos que a subida dos salários ou está ligada aos indicadores económicos, nomeadamente à área da produtividade,
E sob esse ponto de vista, nós temos sido bastante críticos, historicamente, em que temos colocado claramente junto dos governos que o problema da produtividade em Portugal tem várias vertentes. Tem uma vertente tecnológica, de melhoria tecnológica. Nos últimos anos tem-se feito algum esforço no digital, e o digital é importante para o aumento da produtividade. Tem uma componente de formação da mão de obra, e aí reconhecemos que, apesar das insuficiências, tem havido algum investimento baseado nos fundos europeus, mas há duas áreas em que os governos não têm investido e que são fundamentais para aumentar a produtividade, que é uma condição básica para subir salários. Uma delas é melhorar a gestão do nosso tecido empresarial, e nós temos uma baixa qualidade de gestão num tecido empresarial de dimensão muito pequena e muito atomizado, e sob esse ponto de vista praticamente não se tem investido nada. Pela primeira vez vai ser criado, ou foi criado recentemente, um centro protocolar de formação precisamente virado para a gestão das PMEs e microempresas. Por outro lado, também há aqui um problema de escala. Há níveis de produtividade que precisam de escala. E aí nós temos criticado os governos de não terem usado, nomeadamente os fundos europeus, para incentivar as empresas ao fundirem-se, ao associarem-se, ao trabalharem em rede. Não, E neste setor isso era muito importante. era fundamental, não tanto penalizar aqueles que, enfim, que estão neste momento e que têm necessidade de concorrer a fundos europeus, etc., mas incentivar estes processos coletivos e de conjunto, porque há uma resistência histórica e cultural mesmo por parte dos pequenos empresários em Portugal para trabalhar em conjunto. Muito bem. Queria só ainda, dentro desta questão dos salários, olhar um bocadinho para o acordo de rendimentos e para aquilo que ele, no fundo, previa. Entretanto, ele foi revisto, mas previa aumentos acima de 5%. Isto foi realmente aplicado, João Vieira Lopes? Globalmente sim. Portanto, de uma maneira geral foi aplicado, até porque correspondeu também a uma pressão bastante grande da inflação que obrigou toda a gente a aumentar salários. Além que várias categorias e várias áreas há falta de mão de obra qualificada. Portanto, este mix acabou por, enfim, não vou dizer que se tenham cumprido os números exatamente, mas os patamares foram muito próximos disso. Ligado a isso, os incentivos que estavam previstos, na sua opinião, eu bem sei que ainda está a decorrer, enfim, o ano não acabou, mas os incentivos que estavam previstos são os mais indicados ou deviam também eles ser revistos ou alterados, como queiramos? Bom, os incentivos funcionaram relativamente de uma forma complicada, porque foi muito complicado, enfim, definir objetivos e definir metodologias, zonas abrangidas, etc. As versões iniciais da legislação foram complicadas, mas acabaram por ter algum efeito. Mas, acima de tudo, vamos ser claros, o que funcionou foi a necessidade de responder à inflação e à falta de mão de obra. E, de facto, isso é que são os grandes elementos, que são as alavancas que permitem ultrapassar os problemas do desemprego e uma série de problemas desse tipo. Ao nível da fiscalidade, já falou aqui da questão da segurança social e do problema da sustentabilidade da segurança social, é uma questão que vos preocupa bastante. O governo de António Costa rejeitou a descida da TSU, entretanto, já tiveram uma primeira reunião com o Ministro da Economia. Já apresentaram essa proposta a este governo? Bom, em relação a este governo, neste momento, aquilo que nós, como CCP, colocamos é, por um lado, estamos na expectativa de perceber o que é que o governo quer exatamente fazer em termos de concertação social. Nós pensamos que a concertação social é um elemento estruturante das relações laborais. Em Portugal temos um modelo que é provavelmente dos mais avançados na Europa.
já que a Comissão Permanente de Concertação Social é uma plataforma que reúne com regularidade com os sindicatos, as confederações empresariais e o Governo, permite um diálogo permanente e, sob esse ponto de vista, dá um acesso direto que a maior parte, por vezes, noutros países, daquilo que nós percebemos, como estamos presentes no Conselho Económico e Social Europeu, não sucede. E, por isso, nós ainda não percebemos bem o que é que este Governo quer fazer em termos da concertação social. Porquê? Porque para a concertação social funcionar e para haver acordos, e pensamos que neste momento é extremamente importante haver acordos e haver avanços, até porque o que for aprovado na concertação social, em nossa opinião, se necessitar de passar no Parlamento, terá mais condições até de conseguir apoios diversificados dos diversos partidos que valorizam a concertação social. E por isso nós temos insistido. E não percebemos porquê. Porque nós vamos ter a primeira reunião formal de concertação social esta semana. A primeira foi uma espécie de apresentação por parte do Sr. Primeiro-Ministro, enfim, de como é que iam ser o método de funcionamento. Boas-vindas. Sim, foi um discurso de boas-vindas e pronto, foi quase protocolar, chamemos-lhe assim. Por isso, há aqui grandes desafios que se colocam. Qualquer acordo de concertação social tem que ter uma componente fiscal forte. Uma componente fiscal implica neste momento, as medidas estarem previstas no Orçamento de Estado. Ora, por exemplo, nesta primeira reunião que nós vamos ter esta semana, o Governo introduziu o problema do Orçamento de Estado. Portanto, nós estamos um pouco na expectativa de perceber o que é que, até onde é que o Governo quer ir em termos de concertação social. Porque declarações de intenções, isto todos os governos fazem, e sobre isso, quer dizer, não... Receia que a concertação social fique à margem da questão ou da elaboração do Orçamento de Estado? Esperemos que não, até porque desde há muitos anos e com governos de diversas cores políticas, tradicionalmente, ou em fins de julho, ou em julho, ou em setembro, princípio de setembro, normalmente o Ministro das Finanças vai à concertação social, apresentam as linhas gerais e para nós fazemos as propostas ou as contrapropostas ou quisermos, lá, não é? ou quisermos. Portanto, mas nós neste momento ainda não percebemos como é que o Governo vai desenhar essa participação. Por outro lado, também, historicamente, muitas destas medidas, enfim, que se falam de subsídios de desemprego, etc., são apresentadas na concertação social, são discutidas e depois, claro, a Assembleia da República é que é decisiva e o Governo é que é decisivo. A concertação social não é um órgão de poder, é um órgão de diálogo e de tentar encontrar consensos que facilitem a vida política e a economia. Mas estão a ser apresentadas à margem dos parceiros sociais. Têm sido falados em diversos sítios, na Assembleia da República, etc. Portanto, por isso é que, para nós, independentemente, registámos as boas intenções do Governo, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, o facto de aquilo que está acordado é para ser cumprido, e, portanto, sob esse ponto de vista, há um conjunto de questões que nós acordámos com o Governo anterior, porque eram positivas para as empresas, senão não tínhamos subscrevido os acordos, independentemente de podermos, enfim, considerar insuficientes, e por isso para nós esta reunião desta semana é bastante importante para perceber qual é, digamos, o posicionamento do Governo e da nossa parte iremos insistir na necessidade de o aspecto fiscal avançar rapidamente, porque parte das medidas terão que ser incluídas no Orçamento de Estado. No passado já tivemos experiências de só se discutirem essas coisas muito em cima e depois já não pode ser porque o Orçamento de Estado está feito, quer dizer, portanto, e o Orçamento de Estado tem que ser apresentado a 10 ou 13 de outubro, enfim, mais ou menos. Tem havido umas alterações de datas, mas anda ali por volta de 13, 10, sim, 13 15, de outubro. Antes de 15. Era 15, mas depois sim, passou agora é para... antes de 15. Exatamente.
Portanto, para nós isso é uma questão importante e pensamos que esta reunião vai ser bastante importante para clarificar isso. E quanto mais depressa clarificarmos, melhor, porque há uma coisa que as empresas gostam bastante, é de previsibilidade. Claro. Quer dizer, mesmo que possamos estar em desacordo, mas pelo menos temos que perceber qual é o calendário, quais são os temas. Mas deixe-me só insistir numa pergunta para perceber. Não se sentem confortáveis com esta metodologia que o Governo adotou, em que têm sido apresentadas, nomeadamente na área do trabalho, bastantes medidas, todas à margem da concertação social e dos parceiros sociais? Não, eu acho que não se pode falar em metodologia que o Governo adotou. Nós queremos que acordar com o Governo qual é a metodologia. Poderemos estar de acordo a 100%, 50%. Agora, neste momento, não percebemos como é que o Governo quer atuar nesta área. Isso para nós digamos, é um desafio base que para nós temos que tentar, no fim desta semana, da próxima semana, aliás. Mas sublinhando dois ou três aspectos, já falou de fiscalidade, mas o que é que gostaria que essa reunião da concertação, a próxima, definisse como, digamos, regras de relação, no fundo? Não, as regras de relação, eu penso que a metodologia, enfim, historicamente, como digo, independentemente da cor política dos governos... O que é que há a mudar, não é? Não, quer dizer, neste momento não há a mudar porque ainda não há metodologia, quer dizer, portanto, há coisas soltas, avulsas, portanto, por isso, nós achamos que as alterações devem ser propostas na concertação, devem ser discutidas, há consenso, não há consenso, faz-se acordo, não se faz acordo, e o Governo tomará as medidas que entender, porque é por isso é que foi eleito, quer dizer, como é evidente. Agora, não pode ser, digamos, uma questão mista. Voltando a esta questão da TSU, não me chegou a dizer se já apresentaram esta proposta em concreto ao Governo. Não, nós neste momento, digamos, em relação ao Governo, nós, na parte da CCP, reunimos com o Ministério das Finanças e Já reuniram com o Ministério das Finanças? Já reunimos com o Ministério das Finanças e apresentámos um conjunto de ideias quanto a aspectos fiscais, não fechadas, abertas, ideias quanto a aspectos fiscais, já explicarei, digamos, quais são as nossas prioridades. Reunimos com o Ministério da Economia, até porque, enfim, ficámos preocupados pelo facto de, pela primeira vez, enfim, na história da democracia portuguesa, o comércio e serviços, que em termos de valor acrescentado, na altura em que o terciário é a chave das economias, que representam cerca de 75% do valor acrescentado bruto nacional, não haver uma Secretaria de Estado nesta área, portanto, e definimos uma metodologia de abordagem das questões que estão em aberto dos acordos de concertação social. E estamos, neste momento, a definir um método de trabalho com o Ministério da Economia para, precisamente, todas as questões que estão abertas, e são muitas, poderem ser concluídas sob aquele formato ou com alterações que, enfim, que a evolução da economia possa justificar. Pode-nos dar exemplos? Repare, nós neste momento, praticamente a agenda de modernização do comércio e serviços, tirando dois projetos que estavam a avançar, que vinham do PER, um são os aceleradores digitais e outros são os bairros digitais, e sobre esses também temos falado com o Governo, porque há plataformas informáticas que não estão feitas, há dificuldade em recuperar os gastos, há todo aí um conjunto de situações, há um catálogo nacional de serviços, porque é para tentarmos dar um saldo qualitativo em 30 mil empresas do comércio e serviços,
dar um salto qualitativo em termos do digital, em que se encontra um voucher para fazer determinadas alterações, pode ser desde fazer um site, enfim, coisas diversas. Mas o problema com desculpe interrompê-lo, mas o problema com o PRR é o dinheiro que não está a chegar ou são problemas de burocracia, de licenciamentos? Não, o problema é que para estes projetos estarem estruturados é preciso haver um catálogo de serviços aprovados por concurso, é preciso haver uma plataforma onde se possam ir consultar esses serviços, é preciso as empresas, quando recebem um voucher para fazer o projeto, terem essa capacidade e, portanto, neste momento estamos atrasadíssimos. Ou seja, temos estado bloqueados. Primeiro houve a questão se o IVA era considerado um custo ou não era considerado um custo, porque era para alguns setores era, para outros não era. Isso, o problema foi resolvido num dos acordos de concertação social. A concretização depois demorou uma série de meses, como é que é o sistema de reembolso, etc. Portanto, estamos ainda perdidos na teia burocrática ou funcional. Portanto, é uma questão burocrática. Ou funcional. Quer dizer que o dinheiro do PRR no setor ainda não se fez sentir? Nesta área, não. Nesta área, não. Portanto, isto são... Depois, há outros projetos para arrancar que têm a ver com a qualificação de pessoas para o digital, com a sustentabilidade, etc., que estão tudo na agenda aprovada em 22, que o governo anterior, na prática, só quase um ano depois é que, digamos, transformou a agenda em legislação e, portanto, isto está tudo, da nossa parte, isto está tudo atrasadíssimo, quer dizer, e preocupa-nos, até porque o PRR não tem, como os fundos de coesão, normalmente depois tem aquele período de mais 3 anos, etc. Neste caso não. Exatamente. Faltam 2 anos quase. Ora, é sobre isso que nós estamos a falar neste momento com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia pegou nos dossiês agora, mas, enfim, nós estamos preocupados com o tempo, porque, de facto, apesar de nos mapas, por exemplo, estes programas tipo aceleradores digitais, os mapas dizerem que já passou, já estamos com 51% do tempo, em termos de execução estamos ultra abaixo, até porque basta ver isso. Nem sequer a plataforma, neste momento, onde se pode ter acesso para depois fazer... Está acessível numa plataforma? Está ativa. Portanto, isso é uma área que vimos com o Ministério da Economia, com o Ministério do Trabalho. Estamos pendentes agora, já reunimos com o Ministério do Trabalho, mas já reuniram com o Ministério do Trabalho? É? Já reuniram com o Ministério do Trabalho? Sim, reunimos com o Ministério do Trabalho e colocámos uma série de questões que, enfim, nos interessam, nomeadamente, há aspectos da formação dos programas europeus que também estão, digamos, esses aí estão atrasados em termos até de recepção de verbas, enfim, de fecho de concursos, etc. Sob a área da legislação, isso até agora ainda não falamos. Da nossa parte, nós temos algumas áreas que pensamos que são importantes. Por exemplo, temos a situação, pensamos que a organização do tempo de trabalho é uma coisa que tem que ser vista até precisamente por essa questão da falta da mão de obra, nomeadamente desde os bancos de horas individuais até as questões enfim, de tudo o que tenha a ver com contratos, que tenha a ver com estas novas formas de formatos de negócio que nós chamamos da lógica das plataformas, dos Ubers, etc., sim. que é uma área que a CCP está neste momento a abordar, até outras questões, nomeadamente o problema das baixas médicas autopropostas, que ficou de se fazer um balanço um ano depois da nova legislação, que simplificou, mas que também criou alguns problemas
pelo facto de uma excessiva consideração nos dias a seguir aos feriados, etc. E, portanto, se calhar vamos ter que mexer um bocado nessas regras. Portanto, há todo aqui um pacote de questões que nós temos. Em relação a essas baixas, qual é a proposta da CCP? Bom, a primeira questão é definir mecanismos de controle, quer dizer, mais eficazes, que neste momento praticamente... Mas está a falar de fiscalização? Um dos aspectos claramente é a fiscalização, outro aspecto pode ser limitar o número de recurso a esse mecanismo, não é? Isto porque a CCP nota que isso levou a um maior número de ausências nos locais de trabalho? Levou a um maior número de ausências nos dias a seguir às férias, aos feriados, etc., o que não é propriamente uma questão muito típica, não é? Certo. Portanto, há aí coisas a corrigir ou pelo menos a aumentar. Há coisas aí, pelo menos, a conseguir de uma forma clara, digamos, clarificar toda essa situação, não é? E por isso eu diria que nesse aspecto também isto são temas de concertação social, não é? Claro. Eu queria voltar ainda a insistir na questão da Sandra, porque começamos a falar da relação com os vários ministérios. Ainda acha que há condições políticas para qualquer descida da TSU passar, ser aprovada, ser negociada, ou acha difícil? Sim, mas vamos lá ver, a questão da descida da TSU nunca foi para nós um problema central. O problema é o financiamento do sistema de segurança social. O projeto que a CCP pôs, nós até temos um trabalho que é profundidade disso, publicamos, até temos livros publicados sobre isso, é que se deve abordar o modo, neste momento, face à nova economia, na prática, quem sustenta a segurança social são as empresas que têm mão de obra. E, ora, nós hoje, muitas vezes, as empresas mais rentáveis e as empresas, digamos, neste momento, que contribuem com maior valor acrescentado, até têm relativamente pouca mão de obra. O digital e toda essa área, neste momento, não está a ter uma forma equilibrada, e por isso é que nós colocamos em discussão a hipótese de uma componente de financiamento não ser uma TSU indexada à mão de obra, mas ser em relação ao valor acrescentado líquido. Aliviava a fiscalidade sobre o trabalho. Exatamente. Portanto, nós não temos a certeza. Nós fizemos simulações, fizemos propostas, fizemos de discussão. Portanto, nós achamos que isso, aliás, é uma área que tem sentido, até porque existe um trabalho já feito neste momento por uma comissão do governo anterior que já terminou esse trabalho e que pensamos que foi apresentado ao governo anterior e que já deve ter sido apresentado a este, não é? Queremos discutir isso tudo. Agora, de facto, para nós há aqui uma questão que é estrutural. Há uma questão que é estrutural, que é o governo comprometeu-se na campanha eleitoral a fazer um choque fiscal. Nós estamos de acordo fazer um choque fiscal. E o choque fiscal, evidentemente, tem que ser feito de uma forma realista. Nós pensamos que esse choque fiscal deve-se centrar num tripé que eu chamaria IRC, investimento e capitalização, que são os pontos fracos das empresas portuguesas. Nesse aspecto, o IRC é uma bandeira importante, porque o IRC é não só um elemento que influencia as empresas, como condiciona o investimento nos rankings internacionais. As multinacionais optam, muitas vezes, em função de determinados rankings, em função desse tipo de carga fiscal. Eu aí tenho uma experiência, porque, enfim, tenho 12,5 de anos de multinacionais e conheço o funcionamento, e por isso, para nós temos neste momento uma posição muito clara, quer dizer,
Nós achamos que a taxa geral de IRC deve baixar faseadamente até aos 17%, ou seja, no mínimo 1% ao ano durante 4 anos. Isto são valores comportáveis, não são valores. E, no imediato, há duas medidas que também para nós são fundamentais. A taxa reduzida de 17%, que é a taxa a taxa do IRC do 21 para 17, claro, mas que é a taxa de 17% para as PMEs e para determinados plafons, deve ser baixada já para 15%. Isto implica valores, em nossa opinião, perfeitamente comportáveis, da ordem dos 300 milhões de euros, quer dizer, em termos de... Seria o custo? Sim, em termos de 300 milhões de euros, portanto, e permitia só aqui mesmo abaixo de 17 para 15 até não chegava a 100 milhões de euros. E atinge 42% das empresas. Mas, segundo as contas do Banco de Portugal, já não há margem nem para estes 300 milhões de euros. Tendo em conta as medidas já anunciadas e as medidas que já foram aprovadas... Mas isso o Governo é que tem que ver como é que faz isso. Quer dizer, portanto, agora, por outro lado, as tributações autónomas, que é, de facto, um imposto completamente injusto, que é o imposto sobre custos, que, em nossa opinião, deviam baixar 10% para o ano até desaparecer, também tem um impacto de menos de 100 milhões de euros anuais. Portanto, nós apresentámos ao Governo quantificados estes valores. Na reunião no Ministério das Finanças? Com o Ministério das Finanças. E qual é que foi a resposta? Sabe que... Encontrou abertura? As primeiras reuniões com os governos são todas sempre muito simpáticas, portanto, enfim, como foi dito aqui, eu estou na presidência da Confederação desde 2010 e antes era vice-presidente e também participava nestas andanças. Portanto, estas primeiras reuniões são sempre muito positivas, quer dizer, há sempre abertura. Agora, vamos ver. Portanto, aqui, isto para nós era fundamental, ou seja, baixar de 21 para 17, no mínimo 1% ao ano, baixar já de 17 para 15 em relação às PMEs e as tributações autónomas 10% ao ano. Isto é, em nossa opinião, perfeitamente, digamos, comportável se estivermos a pensar que a receita de IRC anda na casa dos 7 mil milhões. E isso ajudaria a um outro aspecto de que falou, que era a questão no fundo, da recapitalização das empresas? Ou da capitalização das empresas, se quisermos. Ajuda, isto iria ajudar, se inclusivamente, digamos, todo o movimento em termos de IRC fosse colocado ao mesmo tempo em que as empresas que ou aumentassem o capital ou não distribuíssem lucros, quer dizer, essa parte não seria abrangida pelo IRC. Okay. Já falou aqui da questão da falta de mão de obra e da migração. Com o turismo em forte crescimento, a curto prazo é previsível que falte também mão de obra na área do comércio e serviços? Já nota isso? Não, na área do comércio nós notamos já bastante falta e notamos falta a dois níveis. Ao nível global e há determinadas consequências do período da pandemia em termos até, seja culturais, seja nas opções das pessoas, é cada vez mais difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar, por exemplo, aos fins de semana e à noite. E provavelmente vamos ter que repensar a prazo até o próprio horário de abertura. Portugal tem horários muito extensivos, é dos países da Europa que tem horários mais extensivos
em termos de abertura, de aberturas. Não é? Concorda com os sindicatos nessa matéria, que têm defendido restrições no horário, nomeadamente aos domingos e também nos períodos noturnos? Nós não vamos definir à partida se é ao domingo, se é ao outro dia. Temos é que, de facto, se calhar reestruturar o horário de uma série de estabelecimentos. Agora, isso tem que ser feito de uma forma universal, porque é evidente que isso não pode ser voluntariamente uma empresa que fugir ao padrão que está, quer dizer, tem prejuízo. Se houver acordos entre as empresas, por exemplo, nós temos afiliado na CCP uma associação que tem cerca de 4 ou 5 mil pontos de venda em centros comerciais. Não é, ou seja, não é a associação dos proprietários de centros comerciais. Sim, sim. Associações de lojas. Portanto, eles têm defendido, por exemplo, que digamos, de domingo a quinta, se calhar deveriam fechar mais cedo. Isso implica já com o horário dos centros comerciais. Exatamente. Pronto, mas isso é a posição da associação dessas lojas. O tema não pode ser tabu. Ou seja, o tema não pode ser tabu, porque de facto há falta de mão de obra qualificada e há falta de disponibilidade, que até agora tem-se conseguido tapar com a imigração. A própria restauração tem dificuldades muito grandes, quer dizer, e hoje em dia já há restaurantes que têm salas fechadas ou que, por vezes, há dias, fecham um dia por semana, coisa que não fechavam há uns tempos. Portanto, este problema, para nós não temos nenhuma solução milagrosa. Agora, este tema não pode ser tabu e temos que o integrar na discussão global. Era isso que queria perguntar. Da temática da mão de obra. Um representante da CIP defendeu aqui neste mesmo estúdio uma imigração programada e pedindo também para participar, no fundo, no processo de discussão do acesso dos imigrantes ao país. Tem a mesma opinião? Vamos lá ver. A imigração é um fenómeno muito difícil controlar. Porque, quer se queira, quer não, o que acontece é que neste momento há pessoas de países que não têm condições de vida que se deslocam de uma forma maciça, correndo riscos que todos nós conhecemos, o drama do Mediterrâneo, etc, etc. É claro que a Europa e os países desenvolvidos têm responsabilidade nisso, porque a longo prazo, o único processo de travar estes fenómenos é criar condições para as pessoas trabalharem nos próprios países, quer dizer, mas isso, claro, isso é uma questão que não se resolve. Não se resolve em meses, nem em anos, não é? Nem meia dúzia de anos, como é evidente. Portanto, nós achamos que deve haver um esforço para, digamos, tentar enquadrar todo este fenómeno da imigração. Agora, por exemplo, neste momento, no curto prazo, temos uma grande preocupação. É se, de facto, por exemplo, os consulados têm a hipótese de responder em tempo útil a uma alteração e ele perguntar isso também, como é que avalia estas recentes alterações e decisões do Governo? Não, quer dizer, globalmente, enfim, o Governo fez um esforço exaustivo de abranger os pontos todos, enfim, umas coisas melhores, outras piores. Agora, a nossa grande preocupação neste momento, com o curto prazo, são dois problemas. Primeiro é como é que se conseguem tomar medidas, e esperemos que o Governo consiga, para aliviar esses 300 ou 400 mil, digamos, pessoas que não têm neste momento licença. E que algumas já descontam para a Segurança Social. Sim. E contribuem para a própria sustentabilidade da Segurança Social, que é uma coisa que nós não nos podemos esquecer neste momento. Pronto. Agora, isso é um desafio que o Governo tem que resolver e enfim, penso que, por fazê-lo, vamos ver se o conseguirá fazer.
Para nós seria positivo que conseguisse, como é evidente. A segunda questão é se, neste momento, a alteração do sistema, nomeadamente em relação, enfim, aos vistos prévios, etc., aos contratos prévios de trabalho, etc., feita de repente, não causa estrangulamentos durante um período crítico como é o verão. Isso é uma preocupação. Temo que isso possa acontecer, não é? Tememos, e por isso o que temos dito ao Governo é que, independentemente de não pomos em causa, digamos, a estrutura da medida, provavelmente se calhar tem que definir regimes transitórios. Ou seja, faria sentido, por exemplo, como eu há pouco lhe perguntava, as confederações patronais participarem no exercício de debate dessas medidas, porque são elas que depois vão, no fundo, enquadrar as pessoas. Não, nós achamos que tem sentido nós participarmos. Isso é um tema, isso também é um tema de concertação social. Portanto, o Governo já foi derrotado algumas vezes no Parlamento pela coligação negativa entre PS e Chega. Receia que o mesmo possa acontecer com as medidas que saírem da Confederação Social, da Concertação Social? Nós pensamos que não. Ou seja, aquilo que dissemos ao Governo, aliás, ao Primeiro-Ministro, precisamente nessa primeira reunião protocolar que tivemos, foi que, tendo em conta o xadrez político atual, medidas aprovadas na Concertação Social e que necessitem de apoio parlamentar, provavelmente terão mais hipóteses de passar que outras. Porquê? Porque, apesar de tudo, na Concertação Social, na Assembleia da República, há uma maioria parlamentar de partidos que valorizam a Concertação Social como um elemento importante. Agora, claro que isto é, digamos, a nossa ideia. Nós o que pensamos é que uma questão acordada com, digamos, com as confederações empresariais, com as confederações, digamos, sindicais, sabendo nós que é uma delas que negocia até o último dia e depois não assina. Mas, de qualquer modo, tem, digamos, um enquadramento que eu acho que favorece, não garante, mas favorece. E o nosso papel é tentar fazer isso. Mas temos assistido a muitas votações estratégicas no Parlamento. Pois, mas sobre isso não é o nosso quintal. Portanto, faria sentido, de alguma forma, integrar outros partidos que possam viabilizar e que, no fundo, são apoiantes da concertação social no diálogo, dado a forma como está estruturado hoje o Parlamento? Repare, nós, historicamente, sempre fizemos a ronda dos grupos parlamentares. E vão continuar a fazer, naturalmente. E vamos continuar a fazer. Portanto, sob esse ponto de vista, vamos continuar a fazer. Nestas coisas, nós, digamos, a CCP, como eu tive de dizer uma vez a um Presidente da República, nós nascemos no PREC e habituámos a negociar com toda a gente. E o nosso papel é esse, quer dizer, os portugueses escolhem os governos, olha a Comissão da Assembleia da República, nós, para defender os interesses das empresas, tentamos fazer os compromissos possíveis, mas, como se diz em português corrente, vamos sempre a jogo. E, portanto, da parte da CCP, nós aqui nunca baixamos os braços. Quais são as expectativas da CCP em relação ao próximo Orçamento de Estado? À margem da questão fiscal, de que já falamos, não é? Sim, quer dizer, a questão fiscal para nós é importante e nós, independentemente disto, também temos outras questões, quer dizer, importantes. Por exemplo, uma coisa que para facilitar a tesouraria e a capitalização das empresas é finalmente pôr em prática de uma forma sistemática o acerto de contas entre o Estado e as empresas. O Estado é mau pagador, há muitas empresas que têm problemas de tesouraria, existe já um quadro legal nesse sentido, mas a sua passagem à prática não está melhor. Tem melhorado, mas ainda não chega. Sim, mas por outro lado, há outras questões também que nos preocupam e que na área fiscal e que são importantes. Uma delas é, por exemplo, a questão da hoje em dia ser
gerente de uma empresa ou administrador é uma profissão de risco, quer dizer, porque o fisco funciona um bocado como o faroeste, dispara primeiro e... A responsabilização. Pergunta depois, não é? Exatamente. E, portanto, nós achamos que há determinadas situações em que a administração fiscal tem que provar a responsabilidade dos gestores e não, pura e simplesmente, tomar medidas prévias mesmo antes de ir a tribunal. Outras questões são, por exemplo, as penhoras de créditos, que há coisas que são completamente absurdas. Penhorar os créditos existentes, penhorar créditos futuros é uma coisa que não tem qualquer sentido para as empresas e para o negócio. Portanto, há toda aí nós também estamos muito preocupados com as garantias dos contribuintes, neste caso das empresas, mas muitas destas coisas também se aplicam aos particulares, não é? Portanto, e nós, inclusivamente, consideramos que devia-se definir um patamar para a regularização das dívidas em relação a processos que estejam em contencioso também, como já foi feito no passado, o chamado Plano Mateus. Sim, eu acho perdão que, de dívidas. Não, perdão de dívidas não, mas prestações durante vários anos, etc. Fasear a dívida de forma a que as empresas a para consigam. aliviar a pressão da tesouraria sobre as empresas, até porque com as taxas de juros altas e com os critérios mais rígidos da banca, a situação não está brilhante, não é? Eleições antecipadas até ao final do ano seria bom, mau ou indiferente para a economia nacional? Repare, isso é aquele tipo de situação, como eu costumo dizer, que a CCP sobre isso normalmente não se pronuncia. Nós gostamos de estabilidade e previsibilidade. Pronto. Nós, as empresas. Pronto. Para quê? Para programarmos o negócio, depois pode correr mal ou pode correr bem. E por isso, para nós, habituámos a negociar com qualquer governo e, seja com este governo, seja com o anterior, colocaremos sempre lá as questões. Agora, eu penso que, neste momento, os riscos políticos de haver eleições antecipadas existem, tendo em conta o xadrez, digamos que existe deste momento partidário da Assembleia da República, mas eu penso que é prematuro estar a especular muito se vai haver ou não, se passa o orçamento ou não passa, quer dizer, isso aí, a evolução da situação, quer dizer, muitas vezes tem nuances, os partidos revêem as suas estratégias. Eu, francamente, isso, nós trabalhamos como se essa situação não existisse. Trabalhamos com o governo que há e tentamos ganhar o mais possível daquilo que nos interessa com o governo que está em funções. O tempo corre, estamos a terminar, e a terminar tentamos sempre conhecer um bocadinho do gosto musical dos nossos convidados, que é também outra forma de os conhecer, no fundo, e por isso pedimos que sempre que escolham um tema musical e que expliquem aos nossos ouvintes o que levou a sua escolha. Quer partilhar connosco o tema que escolheu? Bem, eu escolhi o Let It Be, porque eu acho que o Let It Be é um bocado a grande interrogação sobre o que é que nos vai suceder a seguir. E como, nesse aspecto, eu penso que as coisas estáticas cada vez existem menos e hoje em dia o ritmo de nós é frenético, portanto, temos que colocar numa posição de expectativa. Muito bem. A escolha musical de João Vieira Lopes, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, CCP, o convidado desta edição do Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista teve o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana. Até para a semana.